A partir de agora, isso não me agrada, isso me entristece, isso faz o meu rosto cair no chão, mas por amar a vida de Deus, eu agora estou me arrependendo. Chega! Que bom ter você aqui mais uma vez. A Bíblia é um livro de perguntas. São mais de 3.219 perguntas na Bíblia. Mas qual será a maior de todas elas? A mãe, a mais importante de todas as perguntas. É sobre isso que nós vamos conversar. Essa pergunta dá sentido a toda a vida. Muito além das canções, das pregações, dos vínculos com a instituição religiosa. A pergunta que vamos falar hoje, ela dá sentido à nossa vida. Essa pergunta a gente faz, mas talvez a resposta dela é pesada e difícil de entender. O personagem que vamos abordar aqui hoje teve muita dificuldade em ouvir a resposta da pergunta mais importante. Eu espero que essa palavra fale com você e te conduza a um novo nível diante de Deus. Um bom sermão. Marcos capítulo 10, versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você me conhece. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. E disse: falta uma coisa para você. E disse Jesus: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá a resposta da sua pergunta. Você terá um tesouro no céu. E depois, venha e siga-me. Diante disso, o rapaz que fez a pergunta ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Vamos orar? Peça ao Senhor para falar com você. Você está acostumado comigo, com a minha voz, com o YouTube da igreja, mas a voz de Deus não pode ser igual. Você não pode achar que é mais uma pregação. E eu não estou falando isso por minha causa. Eu não tenho a mínima noção do que você precisa, mas Jesus sabe. Deixa essa palavra falar. Deixa Deus nortear teus passos. Implore a Ele para que Ele fale com você. Deus, nós nos humilhamos agora. Oh Pai, diante da Tua presença, nós como igreja, nós imploramos por Tua voz. A voz que acalma a tempestade. A voz que conhece meu interior. A voz que sabe, antes mesmo que uma palavra saia da minha boca, que sabe o que vou dizer, o que vou pensar. O Senhor sonda. Nós imploramos, por favor, fala trazendo vida, direção, fala trazendo o calor que aquece minha alma, mas ao mesmo tempo o calor que derrete as impurezas. Ó Deus, fala conosco, e que possamos ser transformados através da Tua palavra, em nome de Jesus,
Amém. Esse texto começa com um jovem rico, realizado, bem-sucedido, dono de propriedades, um cidadão respeitado, que tem uma pergunta. Ele vai até Jesus, porque algo está martelando no coração dele. O que eu faço para herdar a vida eterna? Uau, que pergunta! Sem sombra de dúvidas, a pergunta mais importante que existe, diante da brevidade da vida, diante do tempo que sai pelos dedos, e é um recurso irreparável. O dia de hoje não volta mais. As fotos da nossa infância só são fotos. Diante de uma vida breve, talvez a pergunta, talvez não, afirmo, a pergunta mais importante é: o que eu tenho que fazer para que quando eu acabar essa minha passagem aqui, eu continue vivo? Essa tem que ser a pergunta. É um jovem que tem, pelo que nós vemos da parábola, ele tem, da parábola não, da passagem, ele tem uma casa boa, ele é um filho exemplar, é um bom marido, enfim, porque ele diz para Jesus que todos os mandamentos básicos, não roubarás, não adulterarás, não matarás, tudo isso ele fala que ele cumpre. Mas ele vai até Jesus porque no íntimo dele há um vazio, há um espaço, um buraco, a conta não fecha. E a dúvida dele é: será que de verdade eu estou herdando a vida eterna? Porque todo mundo já foi num velório. Todo mundo que morre vai para o céu num velório. Todo mundo que morre vira bom. Você não vê gente ruim no caixão. O caixão transforma o pior dos homens num ser quase celestial. Ai, como era uma boa gente, como era uma boa pessoa, como era um bom pai. Morreu, pronto, virou santo. Que Deus o tenha. Mas na realidade, você não pode ficar esperando que as pessoas debrucem no teu caixão para ficar adivinhando para onde você vai. Você tem que saber para onde você vai. As pessoas, elas não definem absolutamente nada, iguais não se sustentam. E as pessoas estão ali vomitando apenas suas emoções e tentando abraçar um consolo, porque as pessoas não definem absolutamente nada. Aqueles que estão dizendo para onde o defunto vai, nem sabem o que está acontecendo, o que acontece do outro lado. Esse jovem tem uma dúvida. A dúvida dele é a maior dúvida de todos os tempos. É a maior pergunta: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Em outras palavras, ele estava querendo saber o seguinte: como que eu sou salvo? Qual é a garantia que eu tenho de colocar minha cabeça num travesseiro? E se meu coração parar de bater agora, se eu morrer de Covid, se eu morrer de câncer, se eu, sei lá, se eu for atropelado, qual é a certeza que eu tenho que realmente eu vou morar com Deus? E Jesus respondeu a pergunta dele. A questão é que Jesus respondeu de um jeito que ele não estava esperando. Vamos tentar entender um pouquinho a trajetória desse homem. Todos nós, como esse jovem rico, nós temos um vazio na alma. É esse vazio que nos traz para a igreja, que nos faz assistir um culto online. É esse vazio que nos faz reafirmar se nós estamos no caminho certo. Todos nós temos ao longo da vida aqueles dilemas, aqueles vazios. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Se você não tem esse dilema, você está doente. Porque uma pessoa consciente, ela tem que ter esse vazio, essa crise. Será que eu estou fazendo a coisa certa? E é por isso que em todo mundo há uma religião. Desde os índios que nunca tiveram contato com a civilização aqui oriental, o cristianismo, e adoram alguma coisa, adoram o sol, adoram sei lá o que, até todas as religiões do mundo têm a busca por essa vida após a morte. E se você não se interessa por isso, é porque talvez você não parou para entender o quanto sua vida é breve. E esse jovem, ele vai fazer a coisa certa. Ele tem uma dúvida em relação à salvação, e ele vai até Jesus. Ele não vai até uma pessoa que não conhece, ele vai até a pessoa certa. Esse jovem rico foi no lugar certo. E eu afirmo, nós como esse jovem rico, não temos nenhuma dificuldade em ir até Jesus. Para mim e para você, não é um problema, no meio das nossas angústias, ir até Jesus. Não é. As igrejas estão cheias, os cultos online estão cheios. Para nós ir até Jesus não é um problema, e é um caminho mesmo. Em João capítulo 8, versículo 24, a Bíblia vai nos dizer: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Se vocês não crerem
que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Em Atos 4:12, a Bíblia nos diz: e nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado pelos homens, do qual devamos ser salvos. Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ele teve a atitude certa. No meio do vazio, ele teve uma atitude certa. Ele foi até Jesus. E depois de ir até Jesus, ele fez a pergunta certa. E essa pergunta é o que muitos fazem: levantam as mãos e aceitam a Jesus, se convertem, se reconciliam. E ele pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E essa pergunta que todo mundo faz hoje. Busca a religião, busca o evangelho. Católicos, protestantes, espíritas, todo mundo se interessa de alguma forma na vida após morte. E alguns dizem, como nós, que não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Eu sou salvo por crer, mas quem me salva é Jesus. Mas todos nós, como esse jovem rico, não há dificuldade em ir até Jesus e diante de Jesus perguntar: o que fazer para ser salvo? Qualquer um. Isso aqui não há milagre, não precisa de uma grande força para fazer o que ele fez. E a resposta de Jesus foi a primeira, foi: obedeça. Jesus disse para ele: olha, você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraude ninguém, não engane ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus disse o básico. O básico. E o básico é importante. Sim, é importante cumprir o básico. 1 João capítulo 5, versículo 2, a Bíblia nos diz: nisto, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus. O amor a Deus não consiste em música. O amor a Deus não consiste em vir à igreja ou assistir o culto online. O amor a Deus significa em obedecer os mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. E quais são os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e honra tua mãe. Se eu cumpro os mandamentos, eu amo a Deus. Só que esse jovem fala o seguinte: Jesus, eu já faço tudo isso. Eu não roubo, eu não adultero, eu não furto, eu não falo mal de ninguém, não fico inventando história, fazendo fofoca, eu honro meu pai e minha mãe, mas ainda assim, na minha alma, há um vazio. Eu não tenho certeza que vou ser salvo. Eu não tenho certeza que estou no caminho certo. Há um problema, há uma dúvida. E aí Jesus dá a segunda resposta para a pergunta do jovem rico: o que fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele, para um jovem que tem tudo, dinheiro. Só que a segunda resposta, e é aqui que eu quero conversar com você, a segunda resposta não era a que ele queria. Se eu perguntar para você, que cor você gosta? Digita aí para mim, qual a sua cor preferida? Digita aí, qual a sua cor preferida? Digita, rapidinho. Qual a sua cor preferida? Digita. Se eu perguntar para você, pizza ou feijoada, o que você gosta mais? Digita aí. Pizza ou feijoada, o que você gosta mais? Hã? Azul, verde, vermelho, rosa? Se eu perguntar para você, praia ou campo, o que você escolhe? Escreve aí no chat. Com certeza vai ter muita gente querendo praia e muita gente querendo o campo. O pessoal escrevendo pizza. O pessoal gosta. Um aqui no meio de 400 pizzas tem uma feijoada.
É que dá trabalho fazer feijoada, né? Essa é a questão. Cumprir os mandamentos é amar a Deus, e os mandamentos não são pesados. Sim, todos nós não devemos roubar, adulterar, falar mal dos outros. Mas a questão é que existem coisas em nós que a gente busca a Deus para encontrar um abrigo, mas tem coisas que a gente não quer tocar no assunto. Tem situações que a gente não quer que se fale sobre aquilo. A segunda resposta de Jesus para aquele jovem foi como um banho de água fria. A Bíblia diz que na mesma hora que Jesus falou para ele: vende tudo que você tem e dá aos pobres, na mesma hora o semblante daquele homem caiu, ele ficou entristecido. Nós somos diferentes. Uns são católicos, outros são protestantes, uns são pentecostais, outros tradicionais, e não há nada de errado, sabe? Não há nada de errado em buscar uma igreja que faça sentido para mim, de um pastor que pregue de um jeito que faz sentido para mim. Não há nada de errado em tentar fazer parte de um grupo de pessoas que eu me identifico, que eu gosto. E tenho certeza que se você está assistindo o culto da Lírio e não está assistindo o culto da igreja ABC, é porque a Lírio é a igreja que você se identificou. Mas a gente tem que esquecer que, não pode esquecer que antes de buscar a Deus para fazer sentido os meus gostos e as minhas preferências, o reino de Deus não tem nada a ver com aquilo que me agrada. A grande pergunta que eu tenho que fazer, a resposta não tem nada a ver com o meu gosto, com a minha preferência, não tem nada a ver. Jesus olhou para aquele jovem e disse: você quer ter vida eterna? E eu sei que muitos assistem os cultos online e buscam a igreja para dizer: eu preciso ouvir uma palavra para eu ficar melhor, eu preciso ouvir o pastor pregar para eu sentir paz. Muitos usam Deus para afirmar as suas próprias convicções e desejos. Não, eu tenho que assistir o culto porque eu quero me sentir melhor naquilo que eu penso. Eu tenho que assistir o culto porque eu quero me sentir melhor naquilo que eu acredito. Não, não. O reino de Deus não está aqui para nos oferecer um travesseiro para que nas nossas opiniões a gente se sinta melhor. Não. Porque antes da cor da parede que a gente gosta, antes do tipo de pregação, se eu me identifico com o catolicismo, se eu me identifico com o protestantismo, antes das divergências teológicas, se eu gosto de presbiteriano, metodista, se eu gosto de batista, antes de discutirmos se o batismo certo é por aspersão ou submersão, antes de ficarmos discutindo se faz sentido o arrebatamento pré-tribulacionista, tribulacionista ou pós-tribulacionista, antes de ficarmos discutindo se o sermão bom é aquele que o pastor fica paradinho e ele fala bem calminho, ou se o sermão bom é do pastor que sai marchando, gritando, antes dos nossos gostos e preferências, tem uma coisa que não tem nada a ver com o modelo de igreja, mas serve para toda a igreja que é cristã. Reino de Deus tem tudo a ver com arrependimento. Arrependimento. E quando Jesus fala sobre arrependimento, sobre tomar uma atitude que contraria a vida que eu estou levando, o semblante daquele jovem rico que foi até Jesus, por isso que eu digo, o maior desafio não é ir até Jesus. O maior desafio não é fazer uma pergunta linda como essa: o que fazer para morar no céu? O maior desafio é arrepender-se. Não se orgulhe por ir até Jesus, porque ir até Jesus não salva. Não se orgulhe por fazer a pergunta certa, ou por ficar, eu vou fazer isso. Não, porque fazer a pergunta certa não dá vida eterna. Cantar não dá vida eterna. Mas arrependimento é a consciência de que eu estou longe de Deus pelo pecado, e eu posso buscar a igreja mais maravilhosa, eu posso buscar o pastor que eu mais me identifico, eu posso tentar encontrar versículos para
abraçar o meu ego e me fazer me sentir mais tranquilo. Mas a pergunta mais importante da história só é respondida quando eu digo: eu me arrependo de quem eu era, eu estou disposto a mudar. E quando Jesus olha para aquele jovem e diz assim: olha, vende tudo e dá aos pobres, Jesus estava dizendo: o seu problema, esse vazio está aí porque você tem feito do dinheiro o seu Deus. E na hora que Deus pediu aquilo que o separava, na hora que Deus pediu aquilo que era o ponto de afastamento, o jovem não aceitou. Ele foi embora, porque nós queremos ter a salvação do nosso jeito, nós queremos ir para o céu do nosso jeito. Já escolhemos a igreja que gostamos, o pastor que gostamos, selecionamos o tipo de mensagem que gostamos de ouvir, selecionamos o tipo de louvor que gostamos. A gente pega Deus e molda Ele do meu gosto, mas o meu gosto não presta. E quantos estão aborrecidos quando tem que abrir mão de algo, de um relacionamento que não agrada a Deus, de uma prática de pecado. E vou dizer a você, não adianta você querer ser salvo, não adianta você bater no peito e dizer: eu vou morar no céu, se você não se arrepender dos seus pecados, se não houver uma mudança de vida. A fé é importante, acreditar no milagre é importante, e eu sei que muitos vão atrás de sermões que fortalecem a fé. Eu prego sobre isso, o tempo todo eu prego sobre: seja forte, seja firme. É importante crer na esperança, é importante crer na salvação, mas de que me vale crer na fé, crer na salvação, no poder de Deus, se eu não me arrependi dos meus pecados? De que me vale tudo isso? O problema desse jovem rico, por que Jesus mandou ele vender tudo e dar aos pobres? Porque ele não possuía os bens, eram os bens que o possuíam. E quando nós estamos possuídos por algo que não é Deus, Deus sempre vai exigir isso de nós. Livre-se disso. Quer morar no céu? Livre-se disso. Livre-se. Mas pastor, o senhor prega maravilhosamente bem, eu me sinto bem, me sinto nas nuvens, eu durmo em paz. Não, isso não é evangelho, isso é terapia. Se não se arrepender, se não abrir mão do pecado, se não olhar para aquilo que tem me dominado, e Jesus está pedindo isso para nós hoje. Jesus está pedindo isso para nós hoje. Não adianta ficar brincando de simpatizante de igreja. Não adianta achar que vai morar no céu, porque eu assisto os cultos, eu choro, eu me emociono. Porque filmes também te emocionam, bons oradores também te emocionam. A salvação só é possível se há uma consciência de que existe algo que me afasta de Deus, tem algo que me separa de Deus. Eu nasci com isso, e eu preciso lutar contra isso. Em Romanos 6,16 diz: não sabeis que aquele em que vos apresentais como servos para que lhes obedecer, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Se você obedece o pecado, você é escravo do pecado. Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Em João 8,34, a Bíblia nos diz, Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus olha para aquele jovem e fala: o problema dele não era que ele era rico. Jesus não está combatendo o dinheiro aqui, mas ele está dizendo aquilo que me domina. E eu sinto muito, não se ache um cristão porque você dá o dízimo. Não se ache um cristão porque você ouve a pregação e se sente emocionado.
Não se ache um cristão porque você participa de uma comunidade de crentes, ou porque o culto te deixa energizado. Eu fico energizado depois do culto. Nossa, o diabo que sai da frente. Não! Se acha um cristão porque você se arrepende, porque eu lutei para atender às expectativas de Deus. Eu vou largar a cachaça, eu vou largar o adultério, eu vou largar a mentira, eu vou largar a homossexualidade, eu vou largar a fofoca, eu vou largar o roubo. Quantas vezes ouvimos as pessoas hoje dizendo: se a igreja não fosse tão exigente, nós ganharemos o Brasil para Jesus. Se a igreja não fosse tão exigente, nós ganharemos as multidões. Mas Jesus olha para aquele jovem rico e fala: vende tudo e me segue. Porque não vou responder a tua pergunta do jeito que você quer ouvir. O teu problema é, o teu dinheiro te domina. E se você quer morar no céu comigo, o único que tem que dominar sua vida tem que ser eu. E aí a Bíblia diz que o jovem se retira. A escolha foi do jovem. De quem é a culpa para as pessoas não quererem ouvir a mensagem do Evangelho? A culpa é dos pastores? Sim, tem lugares que não se prega mais sobre arrependimento, e é importante ouvir sobre fé, mas não é a fé que te faz um cristão. Em Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando agradar os homens, a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vida com Deus começa por arrependimento. Escolha a igreja que você mais gosta, escolha o pastor que você mais gosta de ouvir, escolha o estilo, escolha tudo, mas antes saiba que pode ser católico, protestante, pode ser em célula. Se não tiver arrependimento, você está perdendo tempo. Se não houver confronto, seja calvinista, seja arminiano, seja metodista, seja wesleyano, seja o que for, seja voluntário, seja membro de banco, mas a resposta que responde a maior pergunta é: o que fazer para dar a vida eterna? Não é o que eu faço na igreja, não é quantos sermões eu ouço, mas é o quanto eu caí em mim, que eu tenho que mudar a minha vida, que eu tenho que mudar meus hábitos, que eu tenho que me santificar, que eu preciso esquecer o meu gosto, as minhas manias, e que eu preciso mudar. Eu preciso abrir mão das práticas velhas, eu preciso me arrepender, eu preciso me santificar, eu preciso olhar para a minha vida e dizer: Deus não tem parte nisso, Deus não tem parte nisso, e eu preciso radicalmente mudar, porque se eu não mudar, esquece, está perdendo tempo. A base do ensino de Jesus, antes de comunhão, antes de, vamos ter comunhão, vamos fazer amizade, a base do ensino de Jesus é o arrependimento. Jesus sempre mostrou o quão longe o homem está de Deus, e quão necessário é mudar, o quão longe o pecado nos jogou para Deus. E se eu não mudar radicalmente, eu morro longe de Deus. O jovem rico foi até Jesus. O jovem rico
perguntou a pergunta certa, mas na hora que Jesus disse arrependa-se, abra mão de algo, ele não resistiu ficar. Talvez até agora você tenha vivido um reino de Deus e delícias. Tudo é gostoso, estou apaixonado pela igreja, estou apaixonado pela pregação. Alguma coisa está errada. Porque Jesus começa a ficar feliz com você quando você começa a ficar triste com você. Se o teu Deus nunca te disse não para você, é provável que você esteja adorando uma versão de você mesmo. Se o teu Deus sempre concorda com você, se o teu Deus sempre diz amém para você, se a tua fé sempre caminha lado a lado com os seus gostos, é muito provável que você seja o seu próprio Deus, e só usa o nome de Jesus como apelido, porque na realidade você está adorando a si mesmo, adorando seus próprios gostos, suas próprias necessidades, adorando suas próprias vontades, e quando chora, chora porque pensa em si, e quando adora, adora porque pensa em si, e quando acredita, porque acredita em si. Não, Jesus começa a ficar feliz conosco, quando nós nos entristecemos com a vida que levamos, com a vida que tínhamos, e dizemos: eu não quero mais ser o mesmo. Jesus não está aqui para te dar o marido que você sonha, o filho que você sonha. Evangelho não é para realizar os nossos sonhos, evangelho é para realizar os sonhos de Deus. Não tem nada a ver com se sentir bem, realizado, próspero, empresário de sucesso. Não tem nada a ver com ficar rico. Tem tudo a ver com dizer: eu estou longe de Deus, e se eu não reconhecer e renunciar o que domina a minha vida, eu vou morrer e vou para o inferno. E por mais que na beira do meu caixão digam como foi um bom homem, certamente vai morar com Deus. Se eu não largar o pecado, eu vou para o inferno. E a gente pode ir para o inferno pregando, cantando. Eu posso ir para o inferno sendo pastor. Eu posso ir para o inferno sendo levita. Eu posso ir para o inferno sendo voluntário. Porque o que me salva não é meu título. O que me salva não é minha postura diante dos homens. Paulo diz: se eu fosse viver para agradar os homens, eu não pregaria o evangelho. Não pregaria. É importante ouvir a fé, mas só se prega sobre isso hoje. Arrependimento. Nós estamos errados, nós carregamos algo errado. Para de chorar por esse homem que não te ama mais. Começa a chorar pelos seus pecados. Para de abrir um berreiro por causa de gente que está se lixando para você, e começa a chorar por conta disso que te domina, essa inclinação maldita de cair no mesmo lugar, de ir para a igreja e não conseguir ficar firme, de ver que tudo é emoção, e como diarreia vem forte e passa. É o que a Bíblia nos ensina em Lucas 13, versículo 3. Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Verso 5. Eu digo que não, mas se todos vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão. Atos capítulo 17, versículo 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. O que eu aprendo com o jovem rico para nós orarmos? Ir até Jesus, isso a gente faz. Fazer a pergunta certa, a gente faz. Mas na hora que Jesus pede para eu me livrar daquilo que me prende ao pecado, ao mundo, uma pessoa, um lugar, uma prática, e o meu semblante cai. Ei, jovem rico, dê tudo aos pobres, porque o que está deixando esse vazio na sua alma, o que está deixando essa dúvida se você vai no céu, é a sua riqueza. Dê isso para mim, livre-se disso. Livra.
Se livra dessa mentira. Se livra desse pecado. Se livra. Não. Tudo menos isso. Aí é demais. Aqui não. Aqui não mexe. Aqui não. Se você quer saber se vai para o céu ou não, arrependa-se. É o que Jesus falou. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Há alguma coisa entre você e Deus? Livre-se disso. Se você não é um cristão, há algo entre você e Deus, que é o pecado. Você está ouvindo a palavra, é o primeiro passo. Paulo vai dizer em Romanos 10:17: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Creia de todo o coração na palavra. Hebreus 11:6 diz: porque sem fé, sem crer é impossível. E agora, viva Atos 17:30. Arrependa-se dos seus pecados, confesse seus pecados, seja batizado para remissão, escolha a igreja, mas não faça o evangelho de terapia. Eu quero pôr minha cabeça num travesseiro e saber para onde eu vou. E eu sei que nesse momento tem pessoas que têm um vazio na alma, assiste 1000 cultos e o vazio está aí, ora e o vazio está aí. Mas eu vou até Jesus, eu vou para o monte. Não adianta ir para o monte, não adianta acordar de madrugada, não adianta carregar saia até o tornozelo, não adianta não depilar as pernas, não adianta dizer vou abrir mão do brinco, da vaidade. Não, fica com o seu brinco, fica com a sua vaidade, mas se arrependa, muda, abra mão dessa vida velha, muda. Arrependimento significa romper com aquilo que me afasta de Deus. A maior pergunta da vida é: o que fazer para herdar a vida eterna? O que fazer não é caridade, não é ser membro de uma igreja, é arrependimento. Se Jesus não mudar a minha vida, eu vou para o inferno. Se Jesus não mudar a minha vida, e o que muda a minha vida não é falar em línguas, o que muda a minha vida não é cantar no coro da igreja, o que muda a minha vida não é ser voluntário, o que muda a minha vida não é ser dizimista, o que muda a minha vida não é ter compromisso com o culto online, o que muda a minha vida é me arrepender das práticas que eu sei que Deus não aprova, e dizer: a partir de agora, isso não me agrada, isso me entristece, isso faz o meu rosto cair no chão, mas por amar a vida de Deus, eu agora estou me arrependendo. Chega! Na minha casa não entra mais bebida, na minha casa não entra mais adultério, no meu computador não entra mais pornografia, na minha vida não entra mais mentira, eu não me aceito mais a roda de escarnecedor, eu não me aceito mais a roda de pecador. Chega! Mas vai perder amigos, perca! Mas vai perder apoio, perca! Paulo disse: se eu fosse fazer a vontade dos homens, eu não pregaria o evangelho. Todos nós precisamos nos arrepender. Essa é a maior pergunta da vida. O que fazer para herdar a vida eterna? Eu repito, se você tiver consciência do quão rápido você vai ser esquecido nessa vida depois da sua morte, você não perderia tempo em garantir a vida depois da morte. As pessoas que você tem dado tanta atenção, tem te colocado medo, essas opiniões ao seu lado, essas pessoas aí, depois que você partir, em questão de horas, não se lembrarão mais de você. Mas alguém que tem a chave da morte nas mãos, arrependa-se. Todos nós sabemos o que nos afasta de Deus. Todos nós sabemos aquilo que é a riqueza que tem matado nossa fé. Mas pastor, é tão difícil abrir mão disso. É a sua escolha. A escolha do jovem foi, quando Jesus disse: venda tudo e dê aos pobres, a escolha do jovem foi ir embora.
A culpa foi de Jesus? A culpa foi dele. Você pode desligar essa live agora. Você pode dizer, hoje a mensagem do pastor não foi tão boa. Eu gosto quando ele diz, seja forte, resista, você aguenta, você vai vencer. Hoje a mensagem do pastor está meio chata, pregação chata. Por que está chata? Porque não está falando o que a gente quer ouvir. Que onde você estiver, nada é melhor do que o abraço de Jesus. Arrependa-se, para ver a vida como ninguém nunca viu. Arrependa-se, para depender de Deus e não dos homens. Arrependa-se, para deixar de ser pássaro de gaiola, para ser pássaro livre. Arrependa-se, para ser abastecido do sobrenatural e não do natural. Arrependa-se, para ver o seu espírito triunfando sobre a carne. A carne te sacia um momento, o espírito te sacia para sempre. Arrependa-se, e você verá do teu interior rios de águas vivas. Arrependa-se, e esse vazio existencial que te faz se rebaixar para os homens, ir embora, e você nunca mais se curvará a ninguém, só a Cristo Jesus. Arrependa-se, para flicker in the hollow night. Shadows bend beneath the fading light. Silent whispers thread the air. A fragile hope lingers there. Lanterns in the abyss softly gleam, guiding lost souls through the trees, through the darkness, through the fear. A distant light feels ever near, ever near. Echoes crawl along the stone, past forgotten, walked alone. Yet in the gloom a spark survives, the heartbeat of 1,000 lives. Fog and silence intertwine. Time dissolves in threads divine. Raise your lantern, face the night. Let the shadows find the light. Lanterns in the abyss softly gleam, guiding lost souls through the trees, through the darkness, through the fear. A distant light feels ever near, ever near. Lanterns fade, yet still they glow. Whispers of the lost will show. Even the void we roam, we are never true.